programa de número 13 da série O Ensino Universal dos Espíritos. Os programas que estão sendo vinculados a partir do estudo Despertar da Consciência. Vamos dar continuidade entrando mais na toca do coelho, não falando tanto da segunda morte, mas agora entrando nas minúcias do processo encarnatório. Antes acreditarmos que era reencarnação. E a reencarnação se pressupõe que eu, espírito imortal, encarno, ou melhor, eu reencarno na minha totalidade. E segundo alguns, conforme na época assim foi compreendido, mas quando estudamos mais detidamente o ensino universal dos espíritos, percebemos que a coisa tem algumas sutilezas, algumas sutis diferenças. Por exemplo, ao chamado esquecimento do passado. Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento do passado? Vamos lá na Gênese, no capítulo 2, no item 27. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Quando Deus, o arquiteto cósmico, por ser onipotente, onipresente, onisciente, em relação a nós, se um de nós pensarmos, ele, Deus, o arquiteto cósmico, sabe. E ao mesmo tempo, se a menor partícula de nosso corpo se mover, uma célula, por exemplo, o espírito sabe. Se eu sou o espírito, eu deveria, segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, saber o que fazer, como fazer e quando realizar. Mas a autora, nesta obra, além de dizer isto, ainda vai além. O espírito é a soma de todas as nossas vivências. A soma. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ele, o espírito, tem quase a idade do universo. De modo que, quando estudamos um pouco mais, ainda Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, agora esse com quase a idade do universo. E lá vamos encontrar, na sua imensa profundidade, a individualidade que é o espírito em si mesmo, expressa-se através do eu superior para enfrentar no eu individual, através do eu pessoal, as experiências de outras etapas vivenciadas. Então a autora, ainda nesta obra, e na obra O Ser Consciente, para ser mais exato, a alma, que é o ser pessoal, o centro da consciência individual, que é a personalidade, não passa de um ponto de autoconsciência pura. Um ponto. Somente um ponto. Na obra de Leon Denis, percebemos a troca de personalidades dentro do mesmo espírito. Se ele está totalmente encarnado, como que ele pode trocar personalidades se ele já está totalmente encarnado no corpo? Então não seria possível. Assim como na obra de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, de Gabriel Delany, de Alexandre Aksakov, de Ebbe Sajan e outros luminares. Mas quando estudamos a obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira edição, na questão 455, através do processo de sonambulismo, Allan Kardec percebe que quando a alma sai do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Olha para o outro, vê o seu corpo
e os laços, no plural, que os unem. O perispírito que foi construído na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, para animar este corpo. E os laços perispirituais que vai sofrendo transformações sucessivas até a completa purificação, que liga a alma à sua consciência, já que ela divide essa consciência sem se dividir. Quer dizer, uma fração dela está aqui, conforme Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De ordinário, o que está encarnado não passa de uma diminuta fração do que não está encarnado. E na obra citada, o autor vem afirmar, e colocamos na apresentação de nosso livro, que deveríamos aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos. Ensinar-nos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós e em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver. A ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado. Majestade dos cimos, perfume das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. De modo que, se eu sou mais do que aparento ser, Allan Kardec, como já dissemos também, na Revista Espírita de 1866, no artigo intitulado O Sono do Espírito, no mês de junho da revista citada, tem o caso do Dr. Calais, que vivenciou a sua experiência como médico diferente dos seus colegas. Ele sempre buscava a cura para as enfermidades, alterando a estrutura moral dos indivíduos. Ou seja, ele buscava a causa da enfermidade no desequilíbrio moral de quem ele buscava como médico. Mas como a lei de destruição é a quinta lei das 9 leis morais, que consta na obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. A 10ª é a síntese das 9, segundo Joana de Ângeles, na obra No Rumo da Felicidade, e a 10ª foi sugerida por Allan Kardec. A 5ª é a lei de destruição, na qual, ou através da qual, tudo morre para renascer, para renovar-se. De modo que Dr. Calais desencarna, segue assistindo quem buscava a cura da alma na velocidade do pensamento. De repente ele se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta e a resposta chega, e ele percebe que estava respondendo a si mesmo, ou seja, a sua consciência lhe respondera. Que na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, Allan Kardec interroga ao Espírito da Verdade. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência?
São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações, porque ele tem quase a idade do universo. E percebendo essa realidade, Kardec começa a interrogar a consciência do espírito encarnado. Ele sabia um X. E esta consciência respondeu até 80 questões, como ficou grafado na Revista Espírita, através desse experimento, questões essas que o encarnado não sabia. Por isso, o nosso amigo, irmão, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, em suas palestras, em suas preleções, ele costuma dizer: quando se trata de médiuns e mediunidades, o primeiro espírito que deveríamos receber numa reunião mediúnica é o nosso, a nossa própria consciência. Ou conforme Haroldo Dutra Dias afirma, a partir das obras de Emmanuel, que é na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E Haroldo diz que nós somos uma legião, e somos. Quantas vidas já vivemos? Então, em sua imensa profundidade, a individualidade, que é o espírito em si mesmo, com quase a idade do universo, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, ela, em sua imensa profundidade, vai expressar-se através do eu superior, que nós chamamos de o Cristo em nós. A mente desperta. Quando ela desperta, ela se transforma nesse eu superior. Para enfrentar no eu individual, que é a personalidade atual, tendo como centro dessa consciência individual o eu pessoal, que é a alma encarnada, um ponto de autoconsciência pura, para enfrentarmos as experiências que ficaram arquivadas no nosso inconsciente, que se não soubermos, através de um projeto enobrecedor, essas consciências nos sitiam em nosso consciente, que é o mundo mental, e nós ficamos impossibilitados de pensar. Porque encarnamos com um duplo objetivo, conforme consta na questão 558 da obra O Livro dos Espíritos, para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo. E conforme a questão 258 da obra citada, somos nós que escolhemos as nossas provas. E com certeza escolhemos quem encarnará. Porque do nosso inconsciente separamos e qualificamos os elementos para a pauta de trabalho inicial. Os agentes que vão atuar na coordenação do perispírito, do corpo biológico e, em parte, da própria mente. Agentes esses que vão formar o subconsciente. Subconsciente este que é uma fração do inconsciente, de elementos que vão ser transformados e, ao mesmo tempo, governado pelo superconsciente, que é o espírito, que fará isso enquanto a alma não desperta em sua consciência. Porque ela é um ponto de autoconsciência pura. Ela precisará conhecer o energismo que formou o perispírito, que está após o subconsciente, gerenciado por ele, que foi assimilado na velocidade de um relâmpago do energismo do planeta, no qual estamos encarnando. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, conforme consta na questão 605A do Livro dos Espíritos, pela notinha de rodapé do próprio Kardec, e no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados
estivessem cientes da força que trazem em si mesmos. O si mesmo é o Espírito, e o Evangelho está em sua consciência. Seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios que não passam esses prodígios de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. Então a alma, o que está encarnado, está sendo habilitada, capacitada, porque em cada encarnação, segundo Ernesto Bozano, em O Objetivo da Vida, a obra, o espírito fabrica mais uma alma. A alma que foi colocada nesse centro consciencial à semelhança de uma semente. O canteiro fértil é a personalidade. O que é a personalidade? Parte do conteúdo da própria mente, ou a própria mente, que é uma emanação da consciência, vai fazer parte dessa personalidade, o subconsciente, o perispírito e o corpo físico. E o inconsciente fica ali próximo, esperando por sua vez. Que, segundo Ramatiz, esses elementos que foram selecionados como agentes e intermediários que vão atuar sobre a matéria perispiritual e física, gerenciados pelo superconsciente, pelo Espírito, pelo Reino de Deus em nós, enquanto não aprendemos ou não aprendamos do que são constituídos os nossos corpos, e saber como cada partícula funciona e aprender a governá-las, porque os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, conforme consta na questão 540 do Livro dos Espíritos. Primeiro obedecendo os fenômenos físicos no corpo físico. Mais tarde comandarão e dirigirão esses fenômenos físicos. Para comandar, terão que ser perispírito. O corpo físico, então, vai sofrer transformações, ou melhor, vai evoluir através do seu dinamismo até se confundir com o perispírito. Cada partícula física, segundo Hernani Guimarães Andrade em Psiquântico, transformar-se-á, ou as partículas físicas transformar-se-ão de átomos físicos em psiátomos. E esses psiátomos, por sua vez, comporão todos os elementos do mundo dos espíritos, inclusive o próprio espírito, com E maiúsculo. De modo que o perispírito é a evolução do próprio corpo físico. E para Allan Kardec, embora na época não acreditando na tese, dizem alguns que o perispírito é a alma evoluindo. E na obra Depois da Morte, com Leon Denis, vamos encontrar, e colocamos no livro, no capítulo 4, o perispírito assimilando os conteúdos dos minérios, vegetais, dos animais, vai sendo edificado porque será a alma de amanhã, porque ele vai sofrer transformações sucessivas até a completa purificação. Torna-se alma consciente de sua realidade. Ilumina-se e após esse iluminar-se, ela será integrada à própria individualidade. Eu e o Pai somos um. Então, no processo encarnatório, além de separarmos uma fração diminuta do nosso conteúdo vigente, porque só desce quem subiu. Então, ser da superconsciência virá como missionários, frações, porque são virtudes, para gerenciar parte do inconsciente que foi separada a trabalhar no subconsciente. E com esse propósito, ensinar a alma, capacitá-la para mais tarde, após conhecer, compreender, conquistar e administrar cada átomo do corpo físico e, consequentemente, do corpo perispiritual, agora, quando atinge a autonomia e governa a própria mente, agora a alma individualizou-se.
É mais uma alma que edificou-se. Mas quando a mente atinge mais altos degraus no seu processo de sublimação, agora ela acordou na consciência. A mente desperta. Então, quando a mente atinge mais altos degraus no seu processo de auto-iluminação, a mente desperta, transforma-se no eu superior. Então, mais uma personalidade que sublimou-se, iluminou-se. E agora vai fazer parte diretamente do reino de Deus em nós. Esse patrimônio indelével, tecnicamente, que não perderíamos de forma alguma, mas se descuidado, até parte dele, como nós falamos, pode ser perdido sim. O conteúdo, o patrimônio, as vidas que conquistamos, que pode ser perdido sim. Mas o conhecimento, não. No mínimo, aprendemos como não fazer. Por isso que podemos estacionar no conhecimento, não na quantidade de vidas que compõem a nossa própria vida. Porque, conforme colocamos no capítulo 3º do livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, o espírito individualizado é a soma do número incontável de almas vivenciadas, de personalidades animadas. E cada uma das personalidades sublimadas ou não, as sublimadas estão na superconsciência. As não sublimadas estão no inconsciente. E além disso, o perispírito, o corpo físico, é fruto do trabalho da atual encarnação, somado a alguns elementos deste subconsciente, pequenas almas instintivas que vão fracionar desse subconsciente para ajudar-nos a governar o perispírito e, ao mesmo tempo, o corpo biológico. E tanto o perispírito quanto o corpo biológico são constituídos de elementais, conforme Ramatiz na obra Fisiologia da Alma. E esses elementais são espíritos individualizados, dependendo da sua dimensão consciencial, uma porção de princípios inteligentes, conforme consta na obra A Gênese, no capítulo 3, no capítulo 3º, esses instintos não pertencem nem ao espírito, nem ao corpo. É a ação destas almas instintivas ou desses agentes da natureza que estão trabalhando conosco e pode tornar-se parte integrante da nossa realidade. Os elementais, segundo Ramatiz, formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive da vida do nosso corpo biológico e de nosso corpo perispiritual. Não por acaso, Joana de Ângeles nos ensina ou nos recomenda e nos ensina a conversar com as nossas imperfeições morais, que estariam no inconsciente. Conversar com os órgãos com perturbação enfermiça. Estaremos conversando com as pequenas almas do subconsciente que os conduzem. E, ao mesmo tempo, conversar com as nossas células elementais em plano menor que governam células e tecidos. Conversar com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito, os elementais como base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Elementais que governam as moléculas, que governam os átomos, que governam os elétrons, que governam os fótons. Porque fótons são entidades vivas da natureza, composta de muitas vidas menores. E os elementais, em sua origem, nascem na junção de dois princípios inteligentes recém-saídos do psiquismo divino. Então ali começa a matéria elementar, ou a consciência elemental. Então a nossa função como almas encarnadas é tomar consciência desse patrimônio, aprender após esse conhecimento a respeitá-lo, a conduzi-lo, a aprimorá-lo, para que possamos tomar posse e cumprir o nosso papel de almas ou de consciências despertas pelo saber e pelo reto viver. E eu lhe pergunto,
O que é que você está pensando agora? Quando você pensa, segundo Leon Denis e vários outros autores, você age. Não tem como pensar sem colocar o seu patrimônio em ação, a sua capacidade criativa em ação. E não tem como pensar sem interagir com a matéria mental, com os fluidos. Fluidos esses, fluido universal ou cósmico, que tem como base estrutural os elementais. A matéria elementar. Matéria mental, essa que é uma transmutação da energia universal ou cósmica, ou fluido universal ou cósmico, transformada em seres incontáveis, em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. É nesse sentido que Gubbio, o instrutor de André Luiz em Libertação, narra: a mente estuda, porque é uma entidade. Ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno, que a circunda. E essa matéria é sempre formada por seres incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Matéria mental é esta que, segundo Emmanuel, na obra Roteiro, quando assimilada pela mente, vai transformar-se na bioenergia que vai gerar os infracorpúsculos, as linhas de forças que comporão o mundo subatômico. E não existe nada em a natureza, segundo Kardec, para ser mais exato, Galileu por Camille Flammarion, no capítulo 6 da obra A Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse energismo, princípio inteligente do universo, como matéria-prima do cosmos. Já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, assim afirma Galileu, não existe em todo o cosmos senão uma única matéria primitiva. O cosmos, ou essa matéria cósmica, que nós estamos falando. De modo que, ao encarnar, estamos aliciando trabalhadores, como agentes intermediários e com auxílio dos quais nós vamos atuar sobre eles. Então, o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual vai atuar o espírito, interagindo com a natureza nas suas variadas frequências. Então, a cada pensamento assimilamos gente nova, gravamos neles as nossas virtudes, os nossos estados intelectivos, emotivos e espirituais. E vamos configurando o mundo subatômico, átomos físicos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos e subdivisões. De modo que, quando compreendemos o nosso corpo físico e entendemos que ele interage com a natureza de forma irrefreável, e nessas interações permutam. Parte do seu energismo viaja para outros cenários e parte desses cenários viajam para dentro do nosso corpo. Como se o nosso corpo enviasse missionários para o reino mineral, vegetal e animal, pré-humano, e de lá os mais qualificados alunos viessem cursar, aprender alguma coisa com esse corpo e, se gostar da universidade corpo, bem cuidada por essa alma, por esse espírito, eles podem ficar e tornar-se um com ele a partir da adesão da proposta. Se vestir a roupa nupcial após ser convidado para esse festim, pode ficar e ser um com esse todo em formação. Por isso que Joana de Ângeles narra que não tem como dissociar o corpo da consciência, porque em parte esse corpo é a expressão da consciência constituída e, ao mesmo tempo, desse patrimônio conquistado. Assim como o universo perispiritual, dividido em várias frequências. Só no primeiro corpo, que chamamos de modelo organizador biológico, o chamado duplo, mas é triplo etérico,
porque existe átomos aquém do hidrogênio que o constitui, pertencentes ao mundo subatômico, e na mesma frequência dimensional do corpo, que nós chamamos esses antes princípios vitais, na mesma dimensão, mas em outra frequência, de fluidos vitais, e posterior ao corpo de energia vital. Enquanto o primeiro gera, o segundo nutre, o terceiro organiza e mantém a vida. Só nesse corpo com 3 dimensões, basicamente ainda temos 4 funções, 4 éteres. O éter químico, o éter vital, o éter luminoso e o refletor. O éter químico com a dupla função de assimilar e excretar elementos catabolizadores e anabolizadores. Essa é a função do éter químico. Se sobrecarregarmos essa função, comendo o que o corpo não necessita, então ela não dará conta de metabolizar e pedirá socorro para o segundo, que tem como objetivo gerenciar a energia criadora, a energia sexual. E com isso surge a impotência sexual, por exemplo. Porque essa energia que era para ser usada nos relacionamentos com tudo e todos, desde o ato sexual a todos os relacionamentos, a criação da vida desde os princípios vitais à energia vital. Então agora este éter vital sobrecarregado, na hora da sua atuação nas permutas incessantes, ele não dá conta porque falta trabalhadores que está auxiliando o éter químico. E agora ele vai pedir socorro ao éter luminoso, que deveria estar gerenciando os nossos sentidos, nos propiciando a vidência, a clarividência, a audição mediúnica, a audição física e a visão física mais aguçadas, e os demais sentidos. Mas quando sobrecarregados para auxiliar nessa energia que usamos para a criação e para os relacionamentos, nós diminuímos a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar. E quando sobrecarregamos esse sistema no exercício dos sentidos, que já está enfraquecido, pedindo reforço do quarto éter, que é o refletor, que já está na fronteira do corpo, modelo organizador biológico, da energia vital, com o corpo dos instintos. Então essa energia vital que estaria transformando em almas instintivas precisa retornar um passo atrás e fazer parte do agente que governa os sentidos, quando na realidade já poderia estar sendo, nesse éter refletor, o embrião dos sentimentos, da inteligência, e já estar viajando para o corpo dos instintos, para o corpo emocional, para o corpo mental e assim por diante. Então, quando tomamos consciência do corpo, de suas funções, de suas reais necessidades, de seus tecidos, dos seus órgãos e sistemas, de suas células e subdivisões, e sabendo que a cada pensamento criamos átomos, podendo transformá-los em alimentos ou em medicamentos, conforme consta no item 130 e 131 da obra O Livro dos Médiuns. Ou arrebanhando uma porção de fluidos sobre a regência do pensamento e da vontade, transformando esses fluidos em moléculas saudáveis, conforme consta na obra A Gênese. Ou ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, direcionando a vontade para o bem. Se todos os encarnados estivessem cientes disso, realizariam verdadeiros prodígios quando direcionada para o bem.
ou na obra O Céu e o Inferno, usando como uma prece, que é uma magnetização, usando esse energismo, interagindo, permutando e interagindo com o corpo de um espírito desencarnado, o corpo perispiritual, que está sofrendo. E dependendo das virtudes que qualificam esses fluidos emanados pela oração, interagindo com os fluidos perispirituais condensados e agora perturbando essa consciência, num processo de desagregação estrutural desses fluidos, de repatriação e qualificação e convocação da consciência, conforme consta na obra O Céu e o Inferno. Agora eu vou invocar a consciência e, com palavras bem conduzidas, amorosas, levá-la ao seu despertar, a mudança de direção ao arrependimento, à expiação e reparação. De modo que, na obra A Gênese, nós aprendemos não só a criar moléculas saudáveis com esses fluidos, mas a transformar parte do próprio perispírito nessas moléculas, porque só desce quem subiu. Então elas voltam ao corpo físico, fazendo parte dele, mas como seres que sabem o que fazer, como fazer e quando realizar. E eu pergunto só a você, e não conte para ninguém, que expertise é esta de uma água que em meio segundo assimilam fluidos qualificadores, que são nossas virtudes, e se transformam num potente medicamento ou alimento. A água, classificada na atualidade pela ciência acadêmica, no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, como ser vivo. E por mais que não percebamos essas qualificações de alguém que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, não há como negar, com Camille Flammarion, na obra Deus a Natureza, que há seres com 1/1000 de milímetro, já com músculos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. Agora imagine o tamanho dessa presa. E já são seres vivos, que nós precisamos conhecer e respeitar. E se formos falar de vegetais que já têm inteligência, porque agem não só como as plantas instintivas, vegetais que demonstram formas nas suas frutas humanas, cenouras com formato de pés humanos, de mãos. Quem são esses seres que estão lá? Quando morre o nosso corpo, o seu energismo vai participar da formação de outros corpos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Que animais são esses? Que na época de Kardec só tinham instintos e agora têm virtudes. Isso mesmo, exercitam a solidariedade e a fraternidade com seus semelhantes, com os humanos. E animais que só faltam falar. Quem são eles? Será que são frações de nossa consciência animando como missionários ou como alguém recapitulando esse trajeto por negligência e desrespeito aos seus semelhantes? Então, quando falamos dessas realidades, às vezes choca a alguns. Mas a vida é um fenômeno biológico. Viver bem é a busca do prazer. Bem viver é conforme as leis universais do amor, da verdade e da justiça. Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando nós apenas vivemos, isso é um fenômeno natural. Agora, quando buscamos o prazer e não temos consciência do que fazemos, vidas incontáveis podem estar sendo perturbadas
na estrutura íntima da água, nessa sociedade organizada como cristais, por elementos corrosivos, em formas perturbadoras, que vão colorir a nossa água e dar uma falsa ideia de um sabor que não tem qualificação de fato. Porque na questão de número 32 do Livro dos Espíritos, de acordo com as experiências vivenciadas por esses átomos, por esse elemento único, por essas moléculas, a união dos átomos vai formar as cores, os sabores, os odores. E os responsáveis pelas cores, pelos odores, pela qualificação dos sabores, são os elementais, conforme Allan Kardec, quando fala do espírito das flores. Agora, quem está sendo conduzido por esse espírito das flores, ou trabalhando na essência dos perfumes, nesses sabores, nesses aromas, os seres que já estiveram e perturbaram esses elementos e agora estão recapitulando o seu trajeto, ou seres que escolheram como missionários auxiliares no seu processo evolutivo, como já falamos, ou seres no seu processo de evolução ininterrupta, galgando esses degraus. Tudo cresce, tudo evolui, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir. Você sabe o que é presidir? É estar no comando consciente de todas as coisas. E você tem um comando consciente, pelo menos, do tecido sanguíneo, que é a base essencial da vida em seu corpo? Se tem consciência, você está perturbando esse tecido com seus pensamentos em desalinho ou, melhor, qualificando com seus pensamentos harmoniosos. Você está dizimando vida com as emoções perturbadoras ou qualificando essas vidas com as virtudes enobrecedoras. Você está enriquecendo este plasma, esses leucócitos, essas hemácias, essas plaquetas, com as palavras benditas ou matando essas vidas com as palavras malditas ou ditas mal. Você está dizimando esse oásis de vidas incontáveis ou perturbando. Então, todas as vezes que pensamos, estamos expressando a nossa consciência, estamos interagindo com realidades incontáveis, conforme o dizer de Allan Kardec em Obras Póstumas, na Revista Espírita, e até certo ponto no Evangelho segundo o Espiritismo. Um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências, com tudo que já fomos e com tudo que seremos. Isso mesmo, seremos, porque o nosso superconsciente está no futuro em relação a nós. Ele enviou frações para o passado, para o inconsciente. Selecionou desse passado, convidou discípulos para formar o subconsciente. E esse subconsciente encontra com o superconsciente no consciente, o nosso campo de encontro. A oração, assessorada ou iluminada pela fé raciocinada, acontece no campo mental. A oração sem palavras no processo de profunda meditação ocorre no âmago do ser, no campo intuitivo.
E quando estamos meditando, mergulhando nesta consciência profunda, fecundando a nossa realidade. Então, o desejo de mudança nos levou até lá. E recebemos novos potenciais como forças que nos fecundam para voltarmos ao cenário racional e executar isso para iluminar as nossas vidas. A viagem do interior, do âmago do ser, do reino de Deus em nós até o consciente, passa pelo inconsciente, iluminando esse inconsciente. Orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação, ou de planificação. A oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É poder, é vibração, é energia. Quem ora mobilizando do seu superconsciente os seus próprios recursos, realiza um trabalho de inexprimível significação. Agora, quem ora vinculando a tua mente a outras mentes mais iluminadas, juntas, geram elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Se o espírito tivesse encarnado como um todo, André Luiz não cometeria tremendo engano, Alexandre, para ser mais exato, em Missionários da Luz. Então, nesse círculo de permutas incessantes entre a minha consciência encarnada, a minha realidade consciencial e outras, nós vamos gerar juntos, eu e André Luiz, Joana de Ângeles, outros luminares, elementos para a cura definitiva do meu corpo como alma encarnada, para a transformação de mim mesmo, da minha alma, e para a iluminação da consciência, que é o todo, que é o eco da voz divina, o reino de Deus em nós. Que possamos pensar e, ao mesmo tempo, nos desarmar diante de informações que, a princípio, parecem absurdas, mas quando mais profundamente estudadas, compreendidas e vivenciadas, tudo parece natural. O que antes era um caos, agora está em perfeita ordem, conforme Allan Kardec em A Gênese. Sem a compreensão de um único elemento e de uma única lei e de uma única unidade e dentro dela a variedade, nós vamos esquecer que ela é super consciente, não do tamanho da nossa superconsciência. É a onipotência cósmica, a onisciência cósmica e a onipresença. Se o espírito está espalhado em cada partícula do seu ser, dos seus veículos de expressão, conforme Joana de Ângeles, em Pensamentos e Doenças, na obra Dias Gloriosos, a consciência está espraiada em cada uma de suas partículas. Onipresença. Não tem como dissociar o corpo dessa consciência. O corpo é o efeito, a consciência é a causa. A criação é o efeito, Deus é a causa. Causa e efeito está dentro da unidade. Se somos deuses, que possamos agir como tais, pensando como Jesus pensou, sentindo como ele sentiu, falando como ele falou e vivendo como ele viveu, por ser o nosso mestre, modelo e guia da perfeição suprema a ser alcançada por nós outros
no planeta Terra como terrícolas e às vezes viajores de outras esferas.